Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos e aprendendo a advogar para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. Nesses vídeos eu passei algumas informações para vocês, como vocês podem começar a advogar para pessoa física, como vocês podem advogar para pessoas jurídicas, seja escritório, seja empresa, e nós vamos continuar conversando aqui sobre isso. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para que você continue recebendo esse conteúdo. Peço também que vocês dê um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo para que todo mundo tenha a mesma oportunidade que você está tendo e aprender, quem sabe, a advogar como no dia de hoje, advogar para a empresa. É esse o objetivo desse vídeo. E pessoal, hoje eu vou conversar com vocês e dar algumas informações, dar algumas dicas como você vai advogar para a empresa. Olha só essas possibilidades. No vídeo passado, eu falei com vocês sobre advogar para a empresa de pequeno porte. Geralmente a empresa de pequeno porte, ela não tem uma estrutura tão grande assim. Então o advogado, ele vai fazer realmente muitas atividades, da mesma maneira que eu conversei com você no outro vídeo de escritório de pequeno porte. E dessa possibilidade de empresa pequena, você pode ou advogar através da CLT ou com prestação de serviço. Geralmente aqui nas empresas de médio porte e de grande porte, você também vai continuar tendo a possibilidade de advogar através de prestação de serviço jurídico ou contratados da CLT. Prestação de serviço jurídico talvez seja mais fácil no caso das empresas de médio porte, porque dependendo do setor em que essa empresa atue, dependendo do objeto social do trabalho dela, no que ela atua, às vezes não há uma necessidade tão grande de ter um advogado contratado. Às vezes até terá um advogado contratado, mas é possível que seja suficiente um prestador de serviços. Mas existe a possibilidade de você também ser contratado. É muito relativo aqui eu dizer para vocês o que é pequena, empresa de médio porte, empresa de grande porte. É muito relativo isso, né? Eu, por exemplo, eu posso te dizer uma possibilidade de uma empresa que tem uma sede que na prática ela tem 100 funcionários atuando ali. Por exemplo, na sede da empresa, 50 ou 100 funcionários atuando na sede da empresa, mas em compensação, como nesse exemplo que eu dei aqui, em duas empresas que eu trabalhei, empresa de segurança e vigilância. Lá na empresa de segurança e vigilância, vai ter lá na sede da empresa, sei lá, 50, 100, no máximo 200 funcionários, se é que chega a isso, uma média de 50 a 100 funcionários na sede da empresa. Em compensação, eles contratam através da CLT, assinando a carteira de trabalho, 300 outros funcionários que são vigilantes e seguranças, auxiliares de serviços gerais. Às vezes eles terão 300 funcionários que trabalham nos postos os quais essa empresa atende, só que essas pessoas não trabalham dentro da empresa. Então é uma empresa de médio, quase grande porte, que tem a maioria dos seus funcionários fora da empresa dela. Mas certamente ela é contratada
e a responsabilidade do contrato de trabalho é da empresa. Então você veja que a primeira questão é essa: o que é médio e grande porte? É lógico que nós estamos conversando sobre uma empresa de 1.000 funcionários, no mínimo, pelo menos. É lógico que essa é uma empresa de grande porte, seja 1.000 funcionários na sede ou nas suas filiais na própria cidade ou em outras cidades do nosso país. Mas fato é que, é como eu sempre digo, vai subindo o tamanho da empresa, vai subindo a hierarquia, vai subindo a responsabilidade. E nessas empresas de médio e grande porte, a advogada e o advogado, eles ganham muitos recursos, ganham muitas informações. É uma possibilidade completamente diferente de um escritório de advocacia. Por exemplo, eu costumo dizer que no escritório de advocacia, o estagiário e o advogado, por mais que ele faça até um ou outro trabalho administrativo, o escopo do trabalho ali é plenamente jurídico. O estagiário e o advogado do escritório de advocacia geralmente só precisa se preocupar com o trabalho jurídico. Agora, quando a advogado ou a estagiária, eles trabalham numa empresa, além da atividade jurídica, eles têm que se preocupar com outro tipo de perfil, outro tipo de atividade, porque o escritório e a empresa, elas têm perfis completamente diferentes. Quem não trabalhou num escritório jurídico, se uma pessoa sempre trabalhou em empresa e não conhece o escritório jurídico, ela não sabe como é que funciona. E vice-versa, quem só trabalhou em escritório de advocacia não tem a menor noção de como é você trabalhar em empresa, porque os objetivos ali são outros. Primeiro, numa empresa de médio e grande porte, o setor jurídico é apenas um setor de vários setores ali. Numa empresa vai ter o setor jurídico, dependendo da empresa, principalmente se ela for uma multinacional, terá o setor de compliance, teremos o setor de marketing, teremos o setor financeiro, contabilidade, recursos humanos. Tem até vários lugares que RH e DP são separados, tem a equipe do treinamento, tem a equipe de aquisição de talentos. Além disso, tem o pessoal do comercial, tem o setor de transporte, o setor de logística. Olha só quantos setores podem ter numa empresa. Eu ainda digo mais, dependendo da empresa, é lógico, podem ter até mais setores que eu nem mencionei aqui. Então o setor jurídico, ele é apenas ele é uma porquinha dessa engrenagem. Então o advogado e a advogada, ele já tem que entender diferente. Quando ele está ali no escritório de advocacia, a conversa é só sobre direito, eles só vivem aquilo ali. Quando a advogada e o advogado estão numa empresa, no setor jurídico, muitas vezes nem dentro do próprio setor jurídico ele vai poder pensar só na questão jurídica, porque ele tem que perceber que ele faz parte de um todo. O jurídico dele tem que se relacionar muito bem com o DP, se relacionar muito bem com o RH, se relacionar muito bem com o financeiro, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, porque o advogado vai precisar do auxílio desses setores. Esses setores muitas vezes também vão precisar, através de pareceres, de consultas, de documentação, muita coisa. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é esse. Quando a pessoa vai para a empresa, ela tem que ampliar o leque ali de conhecimento, ampliar o leque de opções. E quando a advogado ou advogada trabalham em empresas de médio e grande porte, a primeira informação que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte:
Nem todas as empresas cobram isso, mas é muito comum que as empresas, os setores das empresas, os gestores dos setores das empresas, os coordenadores, diretores às vezes e gerentes, eles pedem uma consultoria, seja uma consultoria trabalhista, civil, tributária, dependendo da especialidade do advogado. É muito comum, por exemplo, como já aconteceu muitas vezes comigo, um gestor de uma empresa querer um parecer jurídico de possibilidade de aplicação de justa causa, possibilidade de aplicação de suspensão ou de uma advertência. Isso aí acontece muito na seara trabalhista. Consultoria de área civil, consultoria contratual, verificando se aquele contrato daquele prestador de serviço está correto, se está alinhado com os objetivos do negócio ali. Quando nós conversamos sobre compliance, se aquele prestador de serviço está alinhado às ideias de compliance da minha empresa, porque eu, como compliance da minha empresa, eu tenho que verificar se aquela empresa também tem compliance, se aquela empresa também respeita o compliance, porque senão provavelmente, já que eu tenho compliance, eu não vou poder trabalhar com uma empresa que não respeita o compliance, que não respeita a conformidade. Isso aí foi como eu disse, não são todas as empresas que têm compliance aqui no Brasil. Isso aí é coisa de empresa mais multinacional, mas tem muita empresa nacional que teve que colocar o compliance, a forceps na marra, principalmente depois da Lava Jato. A Lava Jato obrigou muitas empresas a colocarem setores de compliance. A nova lei de licitações já fala de conformidade. Ela não usa o termo compliance, mas ela já fala de conformidade. Então a sua empresa, se quiser ganhar uma licitação, ela vai ter que ter compliance. Ou traduzindo, programa de conformidade, código de ética e conduta e por aí vai. Então tem a parte da consultoria. Além da parte da consultoria, onde o advogado mais atua no contencioso. Geralmente a empresa ela vai atuar ou através do contencioso, tendo aquela quantidade de processos, 100, 200, 500 processos, 1000 processos, e os advogados dessa empresa vão atuar num jurídico interno, ou pode ter um jurídico interno enxuto, com 1 ou 2 ou 3 advogados, e eles contratam escritórios terceirizados para fazer todo o contencioso, mas vai precisar dos advogados internos para atender os setores da empresa e também fazer a verificação e a avaliação de como esses escritórios estão atuando no contencioso trabalhista, no contencioso tributário. Depende, não tem certo nem errado. Tem empresa que prefere jurídico interno e tem empresa que prefere jurídico externo, dependendo da sua atividade, dependendo da quantidade de processos, dependendo de cada caso. Além disso, no jurídico de uma empresa, muitas vezes haverão ações que vão sair daquele valor comum de 5, 10, 30 mil. Haverão ações que girarão o valor da causa no valor de 1 milhão, de 3 milhões, de 500 mil reais, de 5 milhões. Então aí o advogado ele não vai ficar naquela massa do contencioso. Vai precisar de um advogado específico, seja contratado de forma externa ou um advogado estratégico da própria empresa. Um advogado que só trabalhe com isso. Eu, particularmente, já trabalhei em 2 empresas que tinha um advogado estratégico só para licitação. Ele só fazia isso, só licitações.
Às vezes o advogado estratégico é um advogado muitas vezes até da equipe, mas um advogado sênior, que tem a confiança e o know-how. Tem a confiança da empresa e o know-how suficiente para pegar esses assuntos estratégicos. Ele vai participar das reuniões com o CEO, vai participar das reuniões da diretoria, porque ele já está acostumado com isso e ele muitas vezes conhece aqueles casos específicos, aqueles pontos necessários da empresa. Um outro tipo de advocacia que nem sempre é falado é a controladoria, a advocacia de controle. Também trabalhei com isso. Olha só, isso fica muito escondido e é um setor muito interessante. Às vezes, nesse setor de controle, o advogado não vai fazer contestação, não vai fazer recurso, não vai saber nada de processo, mas ele vai fazer uma coisa muito importante para a empresa. No setor de controle, ele vai analisar todos os dados do jurídico dessa empresa. Se a empresa perdeu, quanto que a empresa perdeu falando de dinheiro, quais são os valores das condenações desse ano, qual é a estimativa do valor de condenação para o próximo ano. Se a empresa recorreu, quanto que a empresa pagou nesses recursos. Por exemplo, nos recursos trabalhistas, você sabe que existe, você paga as custas, que vai para o poder público e fica lá, e o depósito recursal, que muitas vezes vai servir de garantia para o reclamante. Agora, se você recolheu o depósito recursal e deu certo o seu recurso, esse valor tem que voltar para você, para a empresa. Você sabia que tem muita empresa que recolhe aquele depósito recursal do valor de 12 mil e esquece? Tem setor de controladoria que o estagiário ou advogado, ele senta ali, ele não olha processo nenhum, ele só fica olhando os processos, os andamentos processuais dos processos da empresa para saber aonde que teve depósito recursal e aonde foi resgatado esse depósito recursal, que é dinheiro que vai voltar para a empresa. Olha o nível de importância. Outra coisa da controladoria, quanto tempo leva para ter uma sentença? Em média, os processos dessa empresa, quanto tempo leva? Para quê? Para saber quanto dura um processo no todo. Quais são os pedidos que a empresa mais sofre condenação? Tudo isso é controladoria, setor de controle jurídico. Olha quantas opções que você tem na área jurídica. Além disso, pessoal, foi como eu falei para vocês, a advogado ou advogada que trabalha em empresa, mais do que nunca, ele tem que ter um ótimo relacionamento com os setores. Como é que você vai pedir para recolher custas e depósito recursal ou um documento se você não tem um bom relacionamento com as empresas? É lógico que todo mundo é profissional e você vai estar ali servindo a empresa da mesma maneira que aquele funcionário do outro setor, mas você precisa do bom relacionamento, que muitas vezes para você resolver o seu lado, você vai precisar de uma gentileza. Se você só se preocupar com o seu setor e com o seu trabalho, e você não vai ajudar os outros setores. De repente, o diretor do outro setor, ele vai falar para o teu diretor: olha só, esse teu funcionário ele não me ajuda em nada. Inclusive, ele está me atrapalhando. Olha só como é que funciona. Então, você tem que ter um relacionamento, um bom relacionamento, porque você precisa deles, eles precisam de você. Você, numa empresa, vai aprender como é que funciona a hierarquia, saber com quem você vai conversar e como você vai conversar. Se você conversa com um par seu de um jeito, você jamais poderá conversar com um gerente, com um diretor e com um CEO da mesma forma. Então, olha o aprendizado que a empresa ela te dá. Além disso, relacionamento com os clientes. Eu não falei para vocês que essa empresa muitas vezes
tem clientes, tem escritórios parceiros, às vezes você vai contratar um escritório para te atender, você vai ter contato com eles, às vezes você vai ter contato com outros clientes também. Então olha a gama de possibilidades que você tem quando você trabalha com empresa. Eu particularmente acho que quando você trabalha no jurídico de uma empresa, a sua mente ela tem uma abertura de consciência bem diferente e você chega numa outra conversa, num outro nível, num outro patamar. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like nesse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.